Olá irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. No vídeo de hoje, irmãos, a gente vai falar a respeito de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o tema construindo pontes para acabar, para eliminar os abismos. É justamente isso que você ouviu. Construir pontes para acabar com o abismo é o tema de hoje da nossa devocional. Fique com a gente. E a palavra do Senhor, ela fala lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passarão para nós. Irmãos, esse versículo ele faz parte da parábola do rico e Lázaro, onde Jesus ele está falando com os fariseus em parábolas, para lhe transmitir alguns ensinamentos. E aí você pode estar me perguntando, mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena narrativa que usa de alegoria para transmitir lição moral, para explicar uma verdade que muitas das vezes é uma verdade muito complexa. E Jesus ele falava em parábolas. Jesus ele ensinava o evangelho aos seus discípulos, muitas das vezes através de parábolas. E ele falava por parábolas porque isso era parte do cumprimento de uma profecia. Nós podemos ver lá no Salmo 78, versículo 2, que diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Entre outras passagens que falam a respeito disso. As parábolas de Jesus, elas revelavam grandes verdades e mistérios muito profundos. Uma parábola, ela não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. Às vezes podem ser história, e na maioria das vezes elas ilustram e revelam verdades profundas. Mas o que eu gostaria de destacar, justamente no texto que a gente leu de Lucas 16, 26, é a expressão que Jesus ele fala: está posto um grande abismo entre nós e vós. Irmãos, às vezes na vida nós nos deparamos com muitas pontes, muitos abismos. E as pontes, elas são uma estrutura física que ligam dois pontos entre si. Já os abismos, eles são obstáculos, físicos que separam um lado do outro. Todos os dias, irmãos, nós temos oportunidades para construirmos as duas coisas, tanto pontes como abismos. E isso acontece muitas das vezes em nossos relacionamentos. Embora tanto um quanto o outro ocasionem algumas implicações. E o objetivo desse vídeo, do vídeo de hoje, é nos alertar para a necessidade de construção de pontes e sobre as possíveis destruições desses abismos que muitas das vezes tendem a nos separar das pessoas que nós amamos. Geograficamente falando, os lugares separados por abismos só poderão ser ligados através de pontes. Quando as pontes elas são destruídas, irmãos, fica aquele abismo, dividindo, separando. E nós, nesse vídeo, nós vamos propor justamente isso, uma reflexão sobre a destruição das pontes e o mal que elas causam, em vários aspectos. Primeiro eu gostaria de falar a respeito da destruição das pontes em nossos relacionamentos, sejam eles com Deus, seja ele com a nossa família, com o nosso cônjuge, em nosso relacionamento pessoal. E vamos falar inicialmente sobre o nosso relacionamento com Deus. O significado básico de religião significa religar. É basicamente religar o homem a Deus. É isso mesmo que você ouviu. Religião é uma palavra que vem do grego e significa religare. E isso tem um sentido de ligar novamente, de voltar a ligar ou de religar. Nesse caso específico, o termo utilizado como um ato de voltar a unir o ser humano com o que é considerado divino, com Deus. Ou seja, é como se uma ponte fosse reconstruída ou construída novamente, ligando novamente o homem ao seu Deus. E na ausência dessa ponte, após o pecado do homem, lá no Éden, houve uma ruptura. Foi criado um verdadeiro abismo que impossibilitou o nosso acesso a Deus. E a gente vê isso em Isaías 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação, ou seja, um abismo entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A ponte, irmãos, que nos une a Deus, ela deve ser sempre mantida e nunca destruída. A gente vê na Bíblia a história de um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele quebrou a ponte do seu relacionamento com Deus. Saul, ele terminou a porta de uma feiticeira, de uma necromante, para consultar os mortos, algo que era proibido na lei de Deus. E Saul, ele termina os seus dias tirando a própria vida, fruto de um abismo entre o relacionamento dele com Deus. Existem, às vezes, abismos também, irmãos, entre o relacionamento conjugal. Nada pior para destruir a ponte da união e criar um verdadeiro abismo entre os cônjuges em nosso relacionamento do que a falta de diálogo. Existem casais que vivem juntos, mas que não se falam, que não dialogam, que não conversam, que não se olham. Vivem dentro de um mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas existe um verdadeiro abismo, um abismo tão grande em seus relacionamentos que os impossibilita de dialogar, que os impossibilita de se amar. Quando eles tentam fazer, dialogar de uma certa forma, às vezes é deflagrada uma verdadeira guerra. E isso não é bom, irmãos. Isso é péssimo. Esses abismos que são criados dentro do relacionamento conjugal. E nós devemos, irmãos, orar, pedir a Deus a direção e buscarmos para criar uma ponte que una você e o seu cônjuge. Nós devemos nos esforçar para acabar com o abismo da falta de diálogo no relacionamento conjugal, pois isso tem criado grandes problemas, pois isso tem trazido famílias a um verdadeiro problema, entre eles, provocando muitas das vezes a ruptura do relacionamento, um abismo definitivo, que é a separação, que é o divórcio. Infelizmente, irmãos, às vezes nós criamos abismos em nosso relacionamento familiar. Os laços familiares, eles devem ser mantidos e não destruídos. A ponte que nos pôs a salvo é a família. O que vemos hoje, muitas das vezes, é filho contra pai, pai contra filho. Nós vemos uma verdadeira guerra no seio da família. Muitas das vezes isso é fruto da falta de diálogo, da falta de amor, da falta de compreensão, porque não foram construídas pontes dentro desses relacionamentos familiares. E isso tem provocado realmente ruptura, verdadeiros abismos entre o relacionamento marido, mulher, pai, filho, mãe e filha. Uma família com os demais parentes da sua família. E isso é extremamente indesejado. Porque quando a gente olha para a igreja, a gente percebe e sabe e vê que a igreja é constituída de famílias. E quando nós temos famílias fortes, fortalecidas, nós temos uma igreja forte, uma igreja fortalecida. Mas quando nós temos famílias fracas, frágeis, destruídas, nós temos uma igreja que muitas das vezes passa por muitas dificuldades e problemas. Por isso, tão relevante construir pontes, acabando e eliminando com os abismos dentro do lar, do seu lar, da sua casa, da sua família. Outro local que a gente tem que ter muita atenção, são os nossos relacionamentos pessoais. Quando são destruídas as pontes que ligam as pessoas, isso gera abismos e as diferenças se aprofundam. E tudo isso acaba agravando ainda mais a distância e dificultando o acesso de uns para com os outros. Por isso que é tão importante nós construirmos, ficarmos atentos para não construirmos abismos. É mais fácil, irmãos, a gente às vezes perceber que existe um abismo e deixá-lo lá do que construir pontes. O Salmo 42, versículo 7,
ele nos mostra que às vezes é mais fácil deixar o abismo do que construir pontes. O Salmo 42, versículo 7, ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Às vezes você cria um abismo entre o seu relacionamento conjugal, familiar, né? Ou seja, na sua igreja, com seu cônjuge, com sua família, e isso acaba chamando outros abismos. Portanto, é imprescindível nós tentemos eliminar tudo aquilo que tenta nos separar, tudo aquilo que tenta gerar abismos em nossos relacionamentos. Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, nós encontramos uma lista de obras da carne, de coisas que acabam construindo, acabam gerando abismos. E lá ele diz que existe a inimizade, preconceitos, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, contendas. Tudo isso, irmãos, acaba gerando e agravando os abismos existentes entre nós. Todas essas obras são abismos que nos separam e destroem os nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros. E é justamente sobre esse cuidado que nós devemos ter. Devemos ficar atentos para acabarmos com esses abismos, construindo pontes. Mas como nós fazemos para construir pontes? Você pode estar me perguntando. Como eu disse, as pontes ela têm a finalidade de permitir acesso a lugares antes separados por abismos, a lugares inacessíveis. Ou seja, trazendo isso de uma forma prática para a nossa vida, as pontes elas possibilitam religar novamente os relacionamentos que se encontravam separados. Isso em todos os níveis. As pontes elas unem fronteiras, assim como a ponte da amizade que liga o Brasil ao Paraguai e que foi através do Rio Paraná que essa ponte foi construída e inaugurada em 1965, ligando assim os dois países, unindo as fronteiras. Para você ter ideia da importância das pontes, durante as guerras os alvos principais são a destruição das pontes e também dos aeroportos. E o objetivo disso é simplesmente causar danos, não apenas causar danos ao inimigo, mas principalmente isolá-lo, deixar o inimigo isolado, deixar ele incomunicável. Então, se a gente parar e pensar a respeito disso, a gente vai perceber a importância de construir pontes. Assim como existem pontes que ligam cidades em todo o mundo, Jesus Cristo é a única ponte que liga o homem a Deus. E a gente pode perceber isso, irmãos, em várias passagens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a gente encontra isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Outra passagem que a gente encontra isso é João 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a única ponte que nos liga novamente a Deus. Há muitos exemplos nas Escrituras que falam a respeito disso. Isaías capítulo 38, versículo 2 ao 5, a palavra de Deus diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. E no versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmãos, porque o rei Ezequias ele havia construído pontes ao longo de sua vida entre o seu relacionamento e Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele ouve o clamor. E Deus manda novamente o profeta Isaías. Diz a palavra do Senhor que Isaías não tinha nem saído do palácio. E Deus manda voltar e fala assim: Isaías, fala para o meu servo que ouviu o seu clamor e que acrescentarei a ele 15 anos de vida e darei vitória sobre os seus inimigos. Irmãos, isso é fruto de pontes
que foram construídas ao longo de uma vida entre o relacionamento do homem e Deus. E é justamente isso que nós devemos fazer: construir pontes e eliminar por completo os abismos que existem entre nosso relacionamento com Deus. E aí você pode estar se perguntando, mas como eu posso eliminar esses abismos que existem nos meus relacionamentos com Deus e com as pessoas? A única maneira, irmãos, da gente eliminar por completo esses abismos é construindo pontes entre os nossos relacionamentos e entregando a nossa vida ao Senhor, que é o único mediador, a única ponte que nos liga novamente a Deus. Esse é o primeiro passo, pois Ele, o Senhor Jesus, é o único caminho que nos conecta novamente com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao versículo 19, nós encontramos um texto que sintetiza que Jesus é essa única ponte que nos liga a Deus novamente. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes andavam longe, ou seja, separados por um abismo, agora fostes aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, a única ponte que nos liga a Deus. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de dois fez apenas um, tendo derrubado a parede, a barreira, o muro de separação que estava no meio de vós e Deus, ou seja, o abismo que havia. Versículo 15, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que todos os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, ou seja, de Jesus, que é a única ponte, destruindo-os pela inimizade, pelos abismos da vida. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também para os que estavam perto. Porque por Ele, através de Cristo, a nossa única ponte, ambos temos acesso ao Pai em um único Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ou seja, agora vós sois família de Deus. Por isso é tão importante nós destruirmos, nós eliminarmos, nós acabarmos com os abismos em todos os aspectos de nossa vida, pois os abismos, nos afastam de vivermos as nossas potencialidades, de vivermos uma vida plena na presença do Senhor e em família. Então, nesse momento, irmãos, eu verdadeiramente rogo ao Senhor para que tudo que te separa, para que tudo que nos separa, para que todos os abismos que porventura existam, abismo da falta do diálogo, da incompreensão, da falta de amor, sejam destruídos agora em nome de Jesus. Que Deus Ele possa nos ajudar e que nós possamos construir pontes antes que seja tarde demais. Pois só assim, irmãos, nós poderemos nos fortalecer e manter o nosso relacionamento com Deus, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos cercam. Jesus é a única ponte capaz de te reconectar com você, com o Senhor e com as outras pessoas, pois Ele, o Senhor, é o único caminho, é a verdade, é a vida. E Jesus, Ele constrói uma ponte firme para unir todos os povos, línguas e nações novamente com o Senhor. As pontes, elas têm o objetivo de construir laços de amizade e não os abismos. Que Deus Ele abençoe a sua vida, que Deus Ele abençoe a sua casa, que Deus Ele abençoe a sua família e que possamos verdadeiramente construir pontes e eliminar por completo os abismos que tentam nos separar de Deus, das nossas famílias e dos nossos amigos e irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas, antes de você passar para outro vídeo, queria pedir a você que não é inscrito em nosso canal,
que se inscreva em nosso canal. Clique aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva, clique em gostei se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, né, as nossas mensagens se você se sentiu edificado. Bota o seu comentário aqui, que eu gosto de ler os comentários e respondo a todos eles. E que Deus ele possa nos capacitar, que através do Espírito Santo nós possamos ser movidos para construirmos pontes e acabarmos por completo com os abismos que existem em nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.